I never made it, but I know what it takes. Someone... Audio Jungle. Audio Jungle. Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar tabela. Mas o que é tabela, professora? Tabela é uma estrutura que utilizamos para organizar dados, que são informações sobre um determinado assunto. Esses dados, que estão na tabela devem ser lidos e comparados. As tabelas são formadas por linhas e colunas, a qual chamamos de células, e nessas células inserimos as informações que vão ser tratadas na tabela. A tabela, turminha, deve ter o título, para a pessoa que for ler saber do que a tabela está tratando, qual assunto está sendo tratado. E ela deve ficar lá na primeira linha para ser fácil a visualização. Combinado? E tem diversos tipos de tabela. Tabelas de preços, de altura e peso da turma, de vida dos animais, tem do estado, de uma região, a sigla e sua capital, para saber a população de um estado para o outro, tá bom? Então, tem diversos tipos de tabela e é isso que nós vamos trabalhar no nosso livro de hoje. Vamos lá? Página 31, foco na leitura. Tabela. Leia este texto, tempo de vida. Então, aqui, turminha, a tabela abaixo está apresentando a média de vida das diferentes espécies de animais de estimação. Então, aqui, lembra que a professora falou? Dividido em coluna e com linhas. Então, as espécies na primeira coluna e a média do tempo de vida na segunda coluna. Então, nós temos o cachorro de 10 a 20 anos, o gato de 12 a 20 anos, o coelho de 6 a 8 anos, porquinho da Índia 6 anos, chinchila 20 anos, gerbil, esquilo da Mongólia 4 anos, hamster 2 anos, passarinho de 8 a 20 anos, periquito australiano de 6 a 12 anos, calopsita 15 anos, papagaio amazona 50 a 60 anos, arara 50 a 60 anos, cacatua 40 anos, jabuti, gênero Chelonoides 50 a 80 anos, cágado, gênero Trachichemis 20 anos, lagarto muito variável de acordo com a espécie, e a serpente também muito variável de acordo com a espécie. Então, através dessa tabela, nós vamos responder as questões da próxima página. Vamos lá? Turminha, vamos então na página 32 para a gente começar a responder as questões. 2. O que essa tabela apresenta? 3. Quantos animais foram pesquisados? 4. Qual animal vive mais? Qual é a média do tempo de vida dele? 5. Qual animal vive menos? Ele vive em média quanto tempo? Pause o vídeo, respondam que nós já vamos conferir as respostas. Então, vamos conferir as respostas. No 2, o que essa tabela apresenta? A média de vida dos animais. 3. Quantos animais foram pesquisados? Foram pesquisados 17 animais. Qual animal vive mais? O jabuti, muito bem. E a média de vida do jabuti é de 50 a 80 anos. E o que vive menos? O hamster, muito bem. Qual é a média de vida dele? De 2 anos. Muito bem. Se você acertou, vamos aos próximos exercícios. 6. Quais são os 4 animais que vivem menos de 10 anos? 7. Complete a lista com o nome das aves listadas na tabela. Passarinho e cacatua. Aí vocês vão colocar os outros, tá? 8. Não são apresentadas informações sobre o tempo de vida de 2 animais. A. Que animais são esses? B. Copie a explicação dada para não ter sido apresentada o tempo de vida desses animais. Pause o vídeo, respondam que nós já vamos conferir as respostas. Turma, vamos conferir as respostas? No 6, os 4 animais são o coelho, porquinho da Índia, gerbil e hamster. No 7, vocês tinham que completar a lista com as aves que estão lá na tabela. Então, já tem o passarinho,
periquito australiano, calopsita, papagaio amazona, arara e cacatua. No 8, lá na tabela tem 2 animais que não estão apresentando as informações de vida. Quais são? O lagarto e a serpente. E vocês tinham que copiar a explicação apresentada lá na tabela sobre esses animais. Então, ó, muito variável de acordo com a espécie. Se você fez assim, você acertou. Página 33, exercício 9. Complete esta frase. A função desse texto é informar. 10. A tabela apresenta informações sobre todos os animais selvagens ou animais que podem vir a ser de estimação. 11. Para quem estas informações são importantes? Pause o vídeo, respondam que nós já vamos conferir as respostas. Vamos conferir as respostas? Então, ó, a função desse texto é informar a média do tempo de vida de alguns animais. 10. A tabela apresenta informações sobre animais que podem vir a ser de estimação. E no 11, para quem essas informações são importantes? Para quem pretende ter um animal de estimação. Vamos às próximas perguntas? 12. Na sua opinião, por que saber o tempo médio de vida de animais de estimação é importante, especialmente pelas famílias que têm criança? 13. Que problema pode surgir se a pessoa tiver um jabuti como animal de estimação? E 14. Desenhe um animal de estimação. Pode ser o seu, ou de algum conhecido, ou aquele que você gostaria de ter. Faça o desenho com bastante capricho, hein, turminha A? Pause o vídeo, responda que nós já vamos conferir as respostas. Turminha, vamos conferir as respostas? No 12, era uma resposta pessoal. Na sua opinião, por que é importante uma família saber o tempo médio de vida dos animais? Ainda mais se na família tiver criança. No 13, que problemas podem surgir se a pessoa tiver um jabuti como animal? Porque o jabuti pode viver mais do que o seu dono. E no 14, vocês tinham que fazer um desenho com bastante capricho. Mãos à obra, hein? Turminha, por hoje, as nossas atividades chegaram ao fim, ó. Beijos!